estudantes, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, pois estamos começando mais uma aula de Geografia para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar de um bioma que ressurge das cinzas. Você sabe qual é? Sim, o Cerrado. Quer saber mais sobre isso? Então fica ligadinho aí que a aula já vai começar. Mas antes, marque a sua presença na aula através do QR Code que está aí na sua tela. Esse QR Code vai te direcionar para um formulário que você deve responder e nos enviar. É muito importante a sua presença. A nossa aula tem como habilidade da BNCC analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. E o objetivo da aula é identificar e diferenciar as características do bioma cerrado, relacionado ao fogo, às queimadas e sua biodiversidade. Você por acaso conhece a história da Fênix? Dizem as lendas místicas que no Antigo Egito vivia um lindo pássaro de penas avermelhadas, com bico, cauda e garras douradas, que tinha um lindo canto que encantava a todos que o viam e o ouviam. Ele era chamado de Fênix e tinha a capacidade extraordinária de viver por muitos anos. Diziam que era devido à sua grande força e que ele poderia viver por 500 anos. E depois de muitos e muitos anos de vida, quando estava chegando o período da sua morte, ele emitia uma melodia triste no seu cantar e construía um ninho para si mesmo, de ervas aromáticas. Com o próprio calor do seu corpo, ele se incendiava e, de repente, todo ele estava em chamas. O seu corpo queimado se transformava em cinzas e de suas cinzas ele ressurgia novamente. Diziam também que as cinzas que sobravam desse processo tinham a propriedade de ressuscitar os mortos. Dessa maneira, percebemos que da morte pelo fogo da Fênix surgia uma vida nova. Quando se pensava que a vida tinha chegado ao fim, ela estava apenas começando. Essa lenda egípcia pode nos ajudar a entender uma característica única e peculiar do Cerrado. O fogo em seu solo, não como desastre para o fim da biodiversidade do bioma, mas sim como continuidade dessa biodiversidade. Mas afinal, que fogo é esse? Parece bem fora da lógica o fogo ser vida para o bioma, não é? Acredito que você aí já tenha ouvido falar bastante sobre os incêndios e prejuízos que o fogo causa às matas e às florestas, queimando o solo e extinguindo os animais e a biodiversidade do local. Mas você sabia que existe uma diferença entre o fogo controlado e o descontrolado? A queimada controlada é o uso do fogo como fator de produção e manejo em atividades agrícolas e florestais, para fins de pesquisas científicas e tecnológicas, em áreas onde sejam definidos os limites da vegetação e realizados de maneira planejada e controlada. Já a queimada descontrolada é quando se perde o controle do fogo sobre a vegetação e ele já consumiu uma grande área, perdendo tudo ou grande parte da vegetação daquele local, classificando como incêndio florestal. Esses dois tipos de queimadas são feitas pela ação humana. O que altera é a intenção e o propósito da queimada. E elas estão muito presentes no bioma do Cerrado. A área do Cerrado está presente em sua maior parte aqui no centro-oeste do Brasil, mas também está presente no sudeste, com uma parte de Minas Gerais e São Paulo,
e no norte, no estado do Tocantins. No nordeste, com a Bahia, o Piauí e o Maranhão também. Ele só perde para a Amazônia no tamanho do seu bioma, pois ele é muito grande, pega vários estados do Brasil. E em todas essas áreas que estão presentes no bioma, há períodos que o clima está bem quente e seco, ou seja, sem chuvas, o que favorece a ocorrência das queimadas. E não só as que citamos causadas pelo homem, mas também as de origem natural. O acúmulo de biomassa seca, ou seja, folhas e galhos secos, animais mortos, entre outros, junto a esse clima seco e de baixa umidade e alta temperatura, faz com que o surgimento do fogo no cerrado seja quase inevitável para a vegetação. Antes mesmo da ação do homem, havia tempestades de raios que já causavam incêndios nessa área, devido às descargas elétricas que caíam sobre o solo e a vegetação. Vamos ler juntos agora um pequeno livro chamado O Fogo e o Cerrado, produzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conhecido e também chamado de ICMBio, que é um importante órgão de proteção ambiental no Brasil. Ele é responsável por fazer pesquisas, projetos e programas com o objetivo de proteção e conscientização pela preservação ambiental. Então, roda aí o vídeo. Olá, estudantes! Agora vamos começar a leitura juntos do livro O Fogo e o Cerrado. Esse livro ele foi produzido pela ICMBio e os autores são a Iana Maru, a Ângela Bárbara Garda, o João Paulo Morita e o Christian Niel Berlink. Na leitura desse livro, percebam bastante as ilustrações. Elas vão nos ajudar a entender melhor o que o texto, a história quer nos dizer. Vamos lá? Você já conhece o Cerrado? Com certeza conhece, porque você mora nele. Se não conhece, saiba que o lobo-guará e a onça-pintada também moram aqui. Tem tatu, anta e tamanduá-bandeira, cascavel, cervo e morcego, tucano e coruja buraqueira. São muitos animais. No Cerrado também moram pessoas muito legais, como nós. Aqui ficam a capital do Brasil e belos parques. Ele ocupa um território gigante. Se dividíssemos o Brasil em 4 pedaços, um seria o Cerrado. O Cerrado tem uma vegetação muito especial. Árvores retorcidas, capim e florestas. Os buritis sinalizam a passagem da água. O Cerrado é um mundo de água. Aqui tem muitas cachoeiras, lagos, rios e riachos. E também muita água que corre debaixo da terra. Toda essa água alimenta grandes rios do Brasil, que correm para muito longe. Se o Cerrado perde a água, também a perdem os agricultores que produzem os alimentos, as cidades e muitos lugares que precisam dela. Você sabia que um raio tem uma energia igual à de 1000 chuveiros elétricos e que ele geralmente ocorre em menos de um segundo? E o fogo? Você conhece a história dele? O fogo é tão antigo como a Terra. Raios e vulcões sempre foram origem natural de fogo. O Brasil é o país com mais raios do mundo. O Cerrado, desde sua origem, tem convivido sempre com o fogo. O Cerrado tem 2 grandes estações no ano, a chuvosa e a seca. O fogo natural, provocado pelo raio, acontece com a chuva e geralmente não deixa um estrago tão grande. As árvores têm troncos resistentes e o cerrado consegue se recuperar. Em certas ocasiões, esse fogo natural
ajuda algumas plantas a se reproduzirem, como o candombá, e ainda pode auxiliar na prevenção de grandes incêndios, porque durante a seca não terá tanto capim acumulado no solo. Os homens antigos aprenderam a dominar o fogo. Com duas pedras especiais, você acende. A vida melhorou bastante com o fogo. Facilitou a caça, manteve longe os animais perigosos e permitiu cozinhar os alimentos que assim são melhor aproveitados. Esses homens moravam em cavernas e registraram suas histórias com pinturas rupestres. Faz mais de 10.000 anos que os humanos chegaram ao Cerrado, vindos de outros lugares da Terra. Nessa época aqui, moravam animais gigantes que não existem mais. Eles comiam capim, o principal tipo de vegetação que alimenta o fogo. O tatu gigante era tão grande quanto um carro. Ainda hoje, o fogo é sagrado para os indígenas. O povo Pataxó, na Bahia, por exemplo, faz cerimônias com o fogo. O controle do fogo é considerado um dos principais avanços da humanidade e continua sendo importante para quase tudo o que nós produzimos, da comida que cozinhamos até o material com que construímos bicicletas, geladeiras, casas e carros. Ele faz parte da nossa cultura. Quem não curte uma festa junina? A presença de pessoas tem crescido muito no Cerrado. Construíram cidades, ampliaram a agricultura e a pecuária e procuraram por mais espaço. Os incêndios, que são fogo fora de controle, viraram um sério problema na época seca, a pior do ano para se queimar. O desmatamento, junto com os incêndios florestais, já destruíram metade do cerrado. Na época seca, o fogo se alastra a uma velocidade incrível. Vira incêndio que sai do controle, mesmo quando pensamos que podemos dar conta do seu controle. Já percebeu quantos incêndios acontecem na seca na sua região? Lembre-se de ter visto fumaça ou sentido seu cheiro. Esses incêndios podem se prolongar por vários dias, queimar grandes áreas e necessitar de muita gente e equipamentos para controlá-los. Animais têm medo de fogo descontrolado. Eles sabem que é muito perigoso. O incêndio danifica as plantas, os rios, secam e os animais perdem lar e comida. O fogo sem controle é muito ruim mesmo. Os homens sabem disso há milhares de anos e sabem também da importância dos campos e florestas. No Brasil, corre a lenda indígena do boitatá. Ela tem mais de 500 anos e diz que uma cobra de fogo protege a floresta dos que pretendem queimá-la. A onça-pintada precisa de um território muito grande e com vegetação bem conservada para sobreviver e conseguir alimento para seus filhotes. Quando são incendiadas grandes extensões, essa onça pode não sobreviver. Todos os animais e as plantas sofrem com incêndios, e nós também. A fumaça polui o ar que respiramos. Isso é péssimo para a nossa saúde e para a terra. A fumaça dos incêndios, como a das chaminés e a dos carros, libera gases que ajudam a deixar o nosso planeta perigosamente mais quente. Controlar o fogo não é tão difícil assim. Depende de nós. Evitar o incêndio é necessário. O adulto precisa sempre limpar ao redor da área onde vai ser colocado o fogo. Fazer o aceiro para que ela não se espalhe para outros locais. E tem de ficar de olho o tempo todo. Dias quentes, secos e com ventos fortes não são momentos indicados para se utilizar o fogo.
ele sai de controle fácil. E é assim que podemos conservar a natureza. Dessa forma, o nosso céu continuará a chover, as águas continuarão a fluir, animais e plantas continuarão a existir, e todos nós poderemos viver melhor no Cerrado. E aí, gostaram da história? O que vocês aprenderam que não sabiam? E aí, percebeu como o fogo pode ser um restaurador da vida do cerrado? Ele é nocivo se for usado de maneira imprudente e até mesmo maldosa, quando mata dezenas de animais pela biodiversidade do local e extingue essa linda vegetação. Vamos fazer agora uma atividade para nos ajudar a compreender o que vimos na aula de hoje? E a primeira pergunta é: qual período do ano mais acontecem as queimadas do cerrado? Tempo para você pensar. As queimadas do cerrado acontecem nos períodos mais quentes e secos do ano, onde não há tanta chuva e umidade. Aqui nessa atividade tem uma charge que diz o seguinte, vou ler para vocês. Queimadas. E há dois pássaros, voando pelo céu. E um deles diz: parece que finalmente as queimadas nessa área estão sob controle. E aí parece uma outra cena com todo o cenário queimado e ele diz: até porque não tem mais nada para ser queimado. Então, pensando sobre isso, qual a principal diferença das queimadas controladas para as queimadas descontroladas? Eu vou dar mais um tempo para você analisar, ler novamente a charge e pensar a respeito. Queimadas controladas, diferente do que mostra aqui nessa charge, que tem um tom de ironia, ela não se espalha por toda a vegetação e solo. Elas são feitas de maneira pensada e que não prejudiquem toda a biodiversidade. Diferente da queimada descontrolada, que se alastra por toda a vegetação, como nós vimos aqui na charge, causando os incêndios florestais. Estamos chegando ao fim da nossa aula, mas você aí já registrou a sua presença através do QR Code? Ainda não? Então já corre para preencher o formulário de presença, porque, como eu já te disse, é muito importante que você participe conosco. Na aula de hoje, nós falamos sobre o cerrado e como o fogo e as queimadas são elementos que fazem parte da vida desse bioma, tanto nas formas naturais como nas práticas humanas. O cerrado, ele perdeu mais da metade da sua vegetação e de seus animais devido à presença de grandes áreas agrícolas, incêndios ilegais e descontrolados. Mas a prática do fogo controlado, em alguns casos, pode contribuir para manter a vegetação de pé, germinando grãos e renovando alguns nutrientes do solo. E que tal conhecer o Museu Virtual do Cerrado? Já que no nosso estado não faz parte esse bioma, vamos conhecer as suas histórias e biodiversidade através desse museu virtual. Acesse o site museucerrado.com.br, tudo junto, e conheça os animais, a cultura do cerrado, as práticas agrícolas e ecológicas presentes e diversas outras curiosidades sobre esse bioma, inclusive sobre o fogo e as queimadas que nós vimos na aula de hoje. Caso tenha dúvidas ou queira compartilhar suas experiências,
e novos conhecimentos sobre o Cerrado com a gente? Nos envie através do nosso WhatsApp, que também está aqui na tela o QR Code, com o número 27 9966 10 143. E através desse QR Code aqui, você tem acesso a todas as nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook, pelo @Dever em Casa na TV, e também o nosso site, que é o www.tvdeverencasa.com.br. No site você encontra o banco de aulas e pode assistir às aulas que você perdeu aqui na TV ou rever alguma aula. E eu vou me despedindo de vocês por aqui. Obrigada pela sua presença e espero você na próxima aula. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!